Olá, como você está? Eu não sei como você está hoje, não sei como você se encontra nesse momento, nesse cenário que nós temos visto, tão difícil que o Brasil e o mundo têm enfrentado. Eu fiquei pensando no meu coração sobre os verbos que eu tenho conjugado nesses dias, desde que quando começou a pandemia. Verbos como isolar, afastar, proteger, cuidar, todos esses são necessários para o nosso bem, para o bem daqueles que amamos. Mas outros verbos também passaram a ser conjugados por muitos de nós. Desalentar, se prostrar, desanimar, chorar, deprimir, temer, até perder. Quantas vidas nós temos perdido? Cada vez que a gente olha o jornal, histórias, que nós sabemos e cada um de nós conhecemos os nossos vizinhos. E eu não sei se você também perdeu alguém da sua família. Mas ainda assim, nesse cenário tão difícil, é possível praticar a esperança. E eu fiquei pensando como eu preciso praticar a esperança. Eu fiquei pensando no verbo esperançar, que é mais do que esperar, que é persistir, que é não desanimar. Por mais otimista e positiva que eu fosse, eu jamais conseguiria esperançar por mim mesma. Eu jamais conseguiria praticar a esperança sozinha. E eu pedi ao autor da esperança que me ajudasse, Jesus. Ele também pode te ajudar. Convide-o. Convide-o para estar perto de você. Convide e fale dos seus medos, fale das suas angústias. Liga para as pessoas que você ama e pratica a esperança. Vamos esperançar juntos, vamos falar da esperança que há em Cristo Jesus. Deus é o Deus da esperança. Em Romanos 15:5 fala, o Deus de toda a esperança. É Ele que pode nos dar esperança nesse momento tão difícil. Ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos e vizinhos. Entregue a Ele a sua vida, o seu coração, seus temores. Vamos esperançar. Vamos praticar a esperança. Os dias são muito difíceis. A vida é muito breve para a gente se prostrar e desanimar. Esperançar é mais do que esperar. Esperançar é não desistir, é perseverar, é persistir, porque você tem um Deus que cuida de você. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa continuar guardando o nosso coração e a nossa mente nele, que é a rocha. Queridos irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, de poder ser visto e ouvido por você, assim como você já ouviu a Núbia, e nós somos gratos a Deus pela vida dela. Que o Senhor continue abençoando você, Núbia, e te inspirando a trazer boas reflexões para o corpo de Cristo. Abençoa também Wesley na edição dos vídeos e que o Senhor dê sabedoria a vocês. Queridos irmãos, gostaríamos de orar ao Senhor nessa manhã e antes também queria ler o livro de Isaías, no capítulo 33, no versículo 22, que diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Eu não sei qual a salvação que você está esperando neste momento, a salvação que você está pensando que o texto está se referindo, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus é um Deus que salva. E Ele pode salvar de várias e diversas situações. Que nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, ou nesse momento em que você está assistindo ou ouvindo esse áudio, esse vídeo, você possa confiar no Senhor e clamar, porque as nossas vozes não estão aprisionadas, elas não estão impedidas de sair. Apenas nós mesmos é que podemos colocar as nossas vozes para fora ou prendê-las, não é verdade? Então vamos orar, vamos interceder. Temos visto Deus fazer grandes coisas e isso tem nos dado estímulo, isso tem nos animado a interceder mais por pessoas que nós nem conhecemos. Recebemos notícias e ficamos alegres com os feitos de Deus, como se fossem pessoas da família. Isso não é bonito?
Graças a Deus por isso, né? Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, te damos graças mais uma vez pela sua misericórdia que se renovou em nós. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, quantas pessoas estão enfermas e hospitalizadas e os pedidos estão, Senhor, lançados aí no grupo e a igreja está ciente dos pedidos de oração, Pai. Ó Deus, pedimos tão somente neste momento que o Senhor possa fortalecer as equipes médicas, que o Senhor possa fortalecer aqueles que trabalham diretamente no apoio, no auxílio daqueles que estão acamados, daqueles que estão com Covid ou com outra enfermidade, Senhor. Pedimos, ó Deus, que nada falte a eles nesse tratamento. Não falte material, não falte cuidado, não falte a energia daqueles que estão trabalhando, enfermeiros, médicos, os trabalhadores da limpeza, ó Deus, toda a administração hospitalar, que o Senhor venha sustentar e fortalecer essa equipe. Ó Deus, que não falte também as orações dos santos pelos santos, que não falte, Senhor, a fé, a esperança e o amor de ver essas pessoas resgatadas e restauradas pela graça e pelo poder do Senhor, que é o nosso juiz, o nosso legislador e o nosso rei. Nós confiamos no Senhor e na força do seu poder, e assim te agradecemos pela resposta às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã nós temos a oportunidade também de receber aqui os irmãos Débora e Gustavo, nossos missionários lá do Amazonas. Eles vão compartilhar conosco um pouco daquilo que Deus tem feito ali na região, um pouco também desse tempo de isolamento, início de pandemia, que foi para eles muito difícil lá no ano passado, e os planos e os projetos dele, e os pedidos de orações também, que vão ser colocados aqui, e eles vão estar apresentando para vocês, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser enriquecido e edificado nesse tempo, em nome de Jesus. Até. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em casa para a gente trazer um momento de louvor e adoração para a igreja. Nosso coração está ardendo e está esperando no Senhor, porque a gente sabe que Ele não falha. Ele está no controle de todos os tempos, Ele esteve no controle e vai continuar no controle. Nada sai dos olhos dele. E a gente tem que colocar nossa esperança na palavra de Deus, que ela não muda. Então vamos cantar essa música, Tua Palavra. Deus abençoe essa semana. Todas as vozes sobre as distrações.
palavra permanecerá. A relva seca e as folhas cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as folhas cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. O teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Oh, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Nosso Deus, Ele é exaltado. E por causa disso a gente pode continuar seguindo com fé. Independente da situação que estamos vivendo, a gente tem momentos de pico, às vezes que a gente está muito bem, momentos que a gente está muito baixo. Mas a gente não depende de como nós estamos, porque a gente tem um Deus que Ele é imutável. Aleluia. Então a gente pode seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas.
deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Não, não, mas minha vida está em Deus. Eu sei que tudo eu posso em Deus. E é Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Sim, Deus, esse é o nosso desejo, Pai. Nós desejamos te exaltar, Deus, porque independente da situação, Pai, o Senhor é Deus, Pai. Eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Obrigado, Jesus, por esse louvor. Nós queremos te entregar, Pai, tudo isso que nós cantamos aqui, Pai. Nossa alegria, entregar a nossa fé diante de Ti, Pai, para que o Senhor possa transformar nossos corações a cada dia, Pai. Que o Senhor possa abençoar a palavra que vai vir agora, que possa ser algo direto do Senhor, Pai, que possa vir de frente ao nosso coração, para que a gente possa aprender cada dia mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, e porão, tu me chai, ora, tu, e
Olá, saúdo a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Estamos felizes de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que estejam todos bem e que bom que estamos tendo esse momento para juntos falar um pouco do que o Senhor tem feito. Somos Débora e Gustavo, para quem não nos conhece ainda, missionários da Igreja Batista do Bairro Guarani, enviados em parceria com a missão WEC Internacional, e trabalhamos ali no Amazonas, onde nós temos tido o privilégio de servir ao Senhor, na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Olá, graças e paz a todos. Nós, antes de falar, a gente queria já deixar o nosso agradecimento com a igreja que tem sempre nos apoiado, acompanhado a gente em oração, em todas as coisas devidas. A gente quer agradecer a todos. Gostaríamos de estar com todos assim, presente, mas o Senhor não permitiu dessa vez. Mas vamos fazer assim, Antes de a gente propriamente falar sobre como foi esse ano, as coisas que aconteceram, queria que a gente, rápido, abríssemos nossas Bíblias em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Vamos ler aqui. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Antes da gente falar um pouco aqui do Amazonas, desse ano que foi, queria que a gente pensasse um pouco nessa parte aqui onde Paulo estava se defendendo sobre algumas acusações de que ele era um missionário fraco, de que ele era um apóstolo fraco, que por onde ele passava ele apanhava, que as coisas que aconteciam com ele de sofrimento não era digna de um verdadeiro apóstolo, que ele teria que ter grandes sucessos, grandes coisas assim. E aí ele vai se defender aqui dessas pessoas que estavam falando mal dele, e ele vai chegar nessa parte dessa defesa e vai dizer que para ele as coisas são diferentes, Ele diz assim, no versículo 14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ele vai dizer que, e entende isso muito bem, que Deus o tempo todo está fazendo ele triunfar, está fazendo ele seguir em triunfo, independente das coisas que estão acontecendo. E aí ele usa a linguagem aqui, que é a linguagem antigamente, dos impérios, dos reis, que quando eles venciam as batalhas, eles entravam pelas cidades assim, num desfile de triunfo, e as pessoas ovacionavam lá, o imperador, ou o rei, o general, a pessoa que ganhou a guerra. E aí Paulo vai dizer que, graças a Deus, que sempre tem conduzido ele em triunfo, Graças a Deus, independente das coisas que acontecem, Deus sempre tem guiado ele em vitória. E ele diz, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E aí ele fala que através dele, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus estava sendo manifesta em vários lugares, independente das coisas boas ou ruins que ele sofria. No versículo 15, ele diz,
Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ele diz que, independente dos que se salvam, dos que se perdem, né? Independente das coisas que estão acontecendo, Deus o enviou e ele é esse bom cheiro do Senhor, né? O Senhor que o enviou para pregar o Evangelho. No versículo 16 diz: para estes, certamente cheiro de morte para a morte, né? Os que se perdem. Mas para aqueles, os que são salvos, né? Cheiro de vida para a vida. Então ele diz que para alguns, o ministério dele, a pregação do Evangelho, a palavra do Senhor, estava sendo para a vida, para outros, para a morte. E voltando atrás aqui, né, falando sobre os reis, os imperadores, quando venciam, era comum que as pessoas jogavam incensos ou perfumes, e aí subia aquele cheiro, né? Claro que para o vencedor era cheiro de vida, né, de vitória. Mas para os escravos, os que perderam a guerra, era cheiro de morte, né? Cheiro de derrota. E no versículo 17, ou melhor, no 16 ainda, ele pergunta, né? E para estas coisas, quem é idôneo? E ele responde no 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E aí ele vai perguntar e ele mesmo responde, né? Nós que não somos os falsificadores da palavra de Deus, somos idôneos para isso. E, por fim, a gente entende bem, né? Que ele pregava o evangelho verdadeiro e se as pessoas iam se converter ou não, se as pessoas iam crer ou não, isso é uma obra do Senhor, né? Mas ele era fiel na pregação do evangelho, o evangelho verdadeiro, e ele vai desbaratinando assim, né, as opiniões dos outros que falavam que ele tinha um ministério ruim, que ele era fraco, né, apanhava, sofria, mas ele mostra que a vitória não estava em apanhar ou não, né? A vitória, a grande questão aqui do ministério dele era a fidelidade dele com o Senhor e pregar o evangelho, e isso era, né, a autoridade que ele tinha, era vitória para ele. E os irmãos pensarem, né, nisso, que eu deixo assim é ânimo para continuar a obra do Senhor, independente de pandemia ou sem pandemia, fazer as coisas, né, da forma que der para fazer, a gente vai aprendendo, vai reinventando, e o principal que é a palavra do Senhor, fiel, verdadeiro, o evangelho verdadeiro, né, tenham ânimo para anunciar esse evangelho da melhor maneira que cada um conseguir. Queria que a gente falasse um pouco agora sobre o Amazonas, né? Primeiro, acho que a Débora pode falar sobre a nossa viagem. Primeira viagem, como é que foi, né? Então, nosso objetivo aqui é dar um pequeno relatório do que foi esse ano de 2020. No início do ano, em março, nós fizemos uma viagem para o povoado no qual a gente trabalha e estávamos lá, nós e outros missionários, e tivemos boas oportunidades de anunciar o evangelho ali. O Gustavo deu continuidade ao discipulado que ele já estava realizando com alguns adolescentes. Eu tive oportunidades de fazer alguns trabalhos evangelísticos com crianças, fizemos algumas visitas e estávamos ali com o objetivo de ficar 2 meses, porém, nesse período que estávamos lá, a gente recebeu a notícia de que essa pandemia havia chegado no nosso país e fomos orientados a descer o rio quanto antes para que nós pudéssemos proteger as pessoas ali, né, de onde nós estávamos, porque todos deveriam iniciar realmente esse isolamento social. Então, nós tivemos que descer às pressas, tudo que a gente havia planejado de ficar um tempo mais longo ali. Eu acho que a gente acabou ficando menos de 15 dias, não me recordo exatamente, mas eu acho que foram menos de 15 dias, e aí nós já tivemos que voltar para a cidade.
Mas o Senhor, Ele já sabia de tudo isso e Ele providenciou o nosso retorno para a cidade da melhor maneira possível. E nós pudemos, então, retornar. Quando nós voltamos à cidade, a gente não estava ainda entendendo a proporção de tudo aquilo que estava acontecendo. A gente lembra até que a gente foi na casa de uns colegas e eles só nos receberam na porta, né? E aí a gente começou, então, a entender e a assistir televisão, né, para ver realmente o que estava acontecendo. E então nós tivemos esse período ali na cidade onde nós tivemos que ficar realmente em casa, não podendo sair e fazer nenhum tipo de trabalho, nem mesmo ali na cidade. Então nós ficamos nesse período. Gustavo vai falar um pouquinho sobre como foi na cidade de São Gabriel esse período. Foi depois que nós voltamos da comunidade, perdidos, né? Sem saber o que estava acontecendo direito. Um pouco também chateado, que a gente tinha se preparado para ficar um bom tempo lá. Muitas coisas que nós planejamos, o Senhor não permitiu. Quando nós voltamos, cidade vazia, todo mundo nas suas casas, né? Toque de recolher, pessoal passando na cidade, não saiam na rua, tudo. E aí nós fomos ficar em casa, né? Percebemos que tinha que realmente ficar em casa. A orientação era de ficar em casa. Graças a Deus nós morávamos numa casa com um quintal grande, e aí nós fomos tentar, né, acertar as coisas lá em casa. A Débora dando aula para os meninos, né, as coisas que tinham que fazer. Eu fiquei ajudando pessoas da nossa equipe, pessoas idosas que não podiam fazer compra, então fazia as compras, levava para eles, mas naquele processo todo, né, tinha que limpar tudo, as frutas, sacolas, uma coisa estranha, tudo. Mas foi um tempo bom para a gente, né, que a gente não ficou ocioso e nem ansioso também, de certa forma, que a gente teve que fazer muitas coisas. E também para nós, assim, foi um tempo bom que a gente pôde sentar, repensar algumas coisas que a gente queria estudar, deu tempo de estudar, rever, repensar, assim. Então, graças a Deus, o Senhor derramou graça para a gente passar esse período, né? Mesmo que lá em casa, assim, fechado, mas um período bom, um período que não foi ruim para a gente. Deu para a gente refletir em muita coisa, como deveria ser feito, coisas que a gente fez, tinha que fazer de maneira diferente também. Então, não foi um tempo perdido, né? Mas como lá a dinâmica da cidade é diferente, região é diferente, cultura diferente, esse período de pandemia passou rápido lá, né? As pessoas logo já estavam nas ruas, muita gente na rua, muita gente nos mercados. Lá como tem rio, tem praia, assim, então muita gente também nas praias. Então rápido o medo assim, de pandemia, essas coisas passou e estava todo mundo de volta nas ruas. Graças a Deus também a gente pôde dar continuidade nos trabalhos em apoio com as igrejas que tem lá, que a gente ajuda. Então, a gente pôde ajudar na escola dominical, dando aula. A Débora ajudou muito lá com o Ministério de Crianças, ajudando as professoras, as crianças também, e outras coisas que a gente foi fazendo nessas igrejas. Mas nesse período, logo quando as coisas começaram a voltar ao normal, né? Todo mundo começou a voltar a trabalhar, cada um indo para os seus trabalhos, cada missionário indo para o seu lugar. Logo a gente já pensou, então a gente já está apto aí, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Tentamos uma vez subir, né, para a comunidade, subir o rio. E infelizmente o nosso grande parceiro, né, foi para o mato, foi derrubar a roça, caiu uma árvore e quebrou a perna dele. Não conseguimos subir, né? Tivemos que esperar aí um tempinho, tudo, enfim. Logo depois a gente viu que não tinha jeito, ele tinha que fazer cirurgia, a gente falou, vamos tentar diferente então. Tem barcos, tem balsas que sobem aí o rio, né? A gente vai junto com eles. Eu fui falar com o pessoal, estava tudo certo. Um dia antes, quando eu fui confirmar, né, a nossa viagem, infelizmente para mim não tinha mais confirmação de viagem, né? Todo mundo foi. Por fim, não sei porquê, não sabia porquê, né? Mas aí falou, tem passagem para todo mundo, mas para você não vai ter mais não, né? Para você sua passagem foi cancelada, tudo.
Pô, estranho isso, né? Vim aqui ontem, conversei com ele, aí hoje já não tem mais, tal. Tá bom. Aí um colega meu foi, certo? Aí depois nós fomos descobrir, né? Ele não queria, o pessoal não queria levar a gente por questões mesmo de problemas lá que eles não queriam enfrentar, né? Porque além de nós sermos brancos, missionário, então por fim não queriam levar a gente. Bom, pela segunda vez, né? Não deu para subir. O Senhor não permitiu que a gente fosse de novo. Mas o tempo foi passando, a gente foi ajudando, fazendo o nosso trabalho na cidade, os trabalhos de evangelismo, discipulado com famílias que a gente faz lá, né, na cidade. Mas por fim, no meio de tudo isso, assim, acaba que dá um desânimo, né? A gente tenta ir, quando estava o Senhor tirou a gente de lá, pediu para a gente sair, não deu certo, e acaba que o coração vai ficando um pouco desanimado. Mas graças a Deus, depois de um período, a gente conseguiu ver a mão do Senhor, a graça do Senhor, né? Sobre nós, também sobre outras pessoas, e as pessoas que a gente não conseguiu alcançar na aldeia, essas pessoas foram para a cidade. E graças a Deus as pessoas foram para a cidade e já foram nos procurar, né, para ficar com a gente, ficaram um tempo lá em casa. Então o que a gente tinha planejado para fazer na aldeia, não conseguimos, né? O Senhor permitiu assim, mas conseguimos fazer isso na cidade mesmo, né? Dentro da nossa casa, né? E foi bom porque na comunidade tem questão de tempo, né? Tem outras influências, tem trabalhos, então outras coisas que talvez não daria para a gente terminar o programa estabelecido assim por nós, né? Mas na cidade a gente conseguiu fazer isso tudo sem nenhum problema. A gente teve o tempo todo livre, né? A gente pôde dedicar mais, compreender mais, né? Explicar mais assim, fazer o nosso trabalho de discipulado evangelista com mais tranquilidade. Então depois a gente consegue ver, né? Depois que acontece, ver como Deus não permitiu a gente subir o rio, mas trouxe as pessoas até nós para a gente fazer com total tranquilidade, fazer na verdade, fazer de uma maneira um pouco melhor. Graças a Deus por isso, né? E aí, o coração humano, né, que estava triste já, ficou alegre novamente. Também a gente teve outras atividades com as adolescentes, né, na igreja, crianças. E durante esse período também, esse ano eu me envolvi com um ministério que a gente chama Ministério Herança. É um ministério novo dentro da nossa missão. E o nosso objetivo é cuidar dos filhos de missionários. Então, eu, juntamente com 2 outras missionárias, temos desenvolvido ações de cuidado para com os filhos de missionários, na área de educação, na área emocional, buscando levar ferramentas para os missionários trabalharem melhor com seus filhos as questões que envolvem a transculturalidade. E então foi outra bênção que a gente pôde ver em meio a tudo o que ocorreu esse ano, foi eu ter a oportunidade de me dedicar mais a esse ministério, que é um ministério assim que eu sempre tive o desejo de trabalhar com isso, mesmo antes de termos filhos, já era uma preocupação minha. Eu sempre tive esse olhar diferenciado para o filho de missionário. E agora que nós temos 2 filhos de missionários na nossa casa, o meu olhar de atenção é ainda maior, e eu me sinto privilegiada de poder servir ao Senhor também nesse ministério. E aí a gente pôde ali desenvolver a política de proteção à criança da nossa missão, que era uma preocupação que a gente tinha, e também nós pudemos firmar algumas parcerias na área educacional para que os nossos filhos possam ter uma educação de mais qualidade, mesmo estando numa cidade tão distante assim. Então, foi um tempo também muito abençoado nessa área, e eu tenho ajudado nesse ministério em relação a cuidado dos filhos de missionários da nossa missão, e também de uma
de um ministério que deseja alcançar missionários de diversas missões. A gente está também trabalhando aí para formular uma plataforma onde a gente possa ter mais discussões a respeito das possibilidades educacionais e de outros apoios para os filhos de missionários espalhados por este mundo, para que os nossos filhos possam crescer emocionalmente saudáveis e com possibilidades maiores também na área de educação, mesmo em lugares onde essa é uma área com muitas limitações. Então, isso é motivo de oração para que a igreja também interceda pelos filhos de missionários nessas áreas. Outra coisa boa também foi isso na cidade, né? Envolvimento nosso mais fundo, mais profundo, assim, com uma família que a gente foi dar continuidade a eles num processo de evangelismo ainda, né? Ou discipulado, enfim. Mas para a gente foi um tempo muito precioso, né? A gente vai voltar, vai retornar esse tempo com eles, mas a gente pôde ver assim a graça de Deus abençoando tudo, né? O que eu quero dizer é que a região lá é uma região muito difícil, né? As pessoas sabem pouco ou quase nada sobre Deus, sobre o Senhor. E aí nesse processo de evangelismo a gente foi explicando cada detalhezinho, assim, né? Quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, explicando tudo com muito detalhe, assim. E a gente pôde ver em algumas pessoas dessa família, né, a mudança, a transformação neles, assim. Pessoas que bebiam, já não bebem mais, né? Pessoas que tinham, assim, dúvidas de como era Deus, pensavam também coisas diferentes a respeito de Deus, compreendendo melhor. Mas também, por outro lado, a gente viu pessoas que claramente entenderam, mas falou, não, esse não é o Deus assim que eu tinha na minha cabeça, né? Então, estamos nesse processo aí de apresentar o Evangelho para essa família, uma família amiga nossa, muito especial. A gente já deixa o pedido de oração, né, para que no retorno agora a gente tenha mais tempo também de dedicação e que eles compreendam, que o Senhor dê a eles a compreensão clara, né, de quem Ele é. Um pouco sobre as crianças, né, também, bom dizer. Em relação às crianças, esse ano de 2020 foi um ano muito abençoado, assim, porque a gente pôde ter mais tempo em família, mais tempo com eles ali em casa. Então, nós tivemos muitas oportunidades, realmente, de discipular nossos próprios filhos. Nós vemos isso como um privilégio do Senhor. E também eles têm, nós agradecemos ao Senhor pela saúde deles e pelo desenvolvimento deles na área de educação também. Então, eles estão bem. É lógico que na época do isolamento social maior, eles também sofreram, mesmo tendo espaço em casa, mas eles sentiram falta dos amiguinhos, sentiram falta de ir à praia, que a gente tem uma praia de água doce lá na cidade, que eles têm o privilégio de poder ir com frequência, e não tiveram durante essa pandemia, né? Então, eles sentiram falta, mas eles também, a gente pôde compartilhar com eles ainda mais sobre o Senhor e sobre a soberania do Senhor, e assim como nós, eles também tiveram a oportunidade de aprender mais sobre isso na prática, na vida deles durante esse período. Acho que basicamente o ano assim foi isso, né? Mas ficou muito claro para a gente que, independente, né, do que estiver acontecendo, do que vai estar, grandes lições ficaram para a gente, né? E a gente pôde ver muito claro isso, que com todas as dificuldades, né, todos os momentos sem saber o que fazer, o que vai ser agora, né? A gente estava lá no início do ano na comunidade, teve que descer, pandemia, não sabia quando isso ia passar, não conseguia viajar, não conseguia chegar, né, na comunidade. Mas
o Senhor foi levando isso com muita graça, né? E a gente foi vendo o Senhor nos abençoar. E com todas essas dificuldades assim, essas coisas que passaram, a gente viu o Senhor fortalecendo a gente, né? Então a gente tem completa certeza de que o ano que vem, ou melhor, esse ano, a gente volta e volta com muito mais tranquilidade e segurança, né? Independente assim do que vai acontecer, essas coisas de pandemia que estão incertas, mas a gente sabe, né? O Senhor vai gerenciar, continua soberano ali e a gente vai continuar tendo a oportunidade de servi-lo. E no tudo, o que ficou para a gente foi isso mesmo, né? Que o Senhor nos fortaleceu no meio desse turbilhão e graças a Deus por isso, né? Então, agora nós temos alguns agradecimentos e pedidos de oração que nós queremos deixar com a igreja. Nós somos muito gratos ao Senhor por ter a IEMP. Nós sentimos mesmo um carinho muito grande dos irmãos, os irmãos que nos contactaram, dizendo que estavam orando por nós, e nós ficamos realmente muito felizes de saber que nós podemos contar com as orações dos irmãos. E o nosso maior agradecimento realmente é pela saúde, pelo dom da vida, porque o Senhor realmente tem nos sustentado, nos sustentou durante esse ano em meio a essa pandemia. E agradecemos também ao Senhor pelo desenvolvimento das crianças, pela saúde deles. Nós somos muito gratos ao Senhor. Nós temos muito a agradecer. E alguns pedidos de oração que nós queremos deixar com a igreja, que nós pretendemos retornar a São Gabriel no início de março, então pedimos que os irmãos estejam orando nesse sentido, e que o Senhor nos dê sabedoria e direção a quando nós poderemos retomar as viagens evangelísticas, e que o Senhor também nos use ali na cidade, no período em que não pudermos fazer essas viagens evangelísticas, que nós possamos também dar continuidade aos trabalhos que já estamos fazendo ali na cidade. Nós desejamos pedir à igreja que ore pela continuidade desses discipulados, trabalhos de discipulado e evangelismo que nós já estávamos fazendo, que o Senhor nos dê oportunidade de continuar com essas pessoas. E orem pelos ministérios com os quais nós estamos envolvidos, né? O Ministério Herança, de cuidado com os filhos de missionários, bem como ali na cidade com a igreja. E também pedimos aos irmãos que orem, porque nós agora somos a vice-liderança ali do nosso campo, então que o Senhor possa nos dar sabedoria, bem como a nova liderança que ali foi eleita nesse início de ano, que o Senhor nos dê sabedoria e a graça do Senhor para que possamos fazer um bom trabalho para o Senhor com a nossa equipe. Pedimos também pela provisão para mais um ano escolar dos nossos filhos e também por um tratamento dentário que o Arthur tem que fazer. Nós estamos aqui aproveitando esse tempo em Belo Horizonte para levá-lo a algumas consultas e vimos que ele precisa fazer um tratamento específico e a gente ainda não sabe como é lá na nossa cidade. A gente está tentando contato com dentista para ver se ele pode dar continuidade a esse tratamento lá. Ainda não sabemos, mas que o Senhor possa nos orientar e nos dar condições para esse tratamento que ele deve fazer. Pedimos também pela equipe de missionários da nossa missão, que estão lá na região amazônica, e que os irmãos não se esqueçam de orar sempre pelos 23 povos indígenas ali da região na qual moramos. Bom, acho que é isso. A gente agradece, né? A gente vai orar pelos irmãos, contamos com orações de vocês. Deus abençoe. Obrigado a todos. Amém, graças a Deus. Que obra grandiosa, né, irmãos? E que obra longe. Quando eu estava pesquisando a distância, eu fiquei pensando, será que lá é um dos confins da terra que o livro de Atos estava se referindo? Não é verdade?
Querido, se você não pôde anotar aí os pedidos de oração, não se preocupe que eu enviarei separadamente para você nos grupos. Assim você pode colocar eles num lugar especial e ir intercedendo por eles nesse trabalho deles. Amém? Queria encerrar com vocês nessa manhã, pedindo a bênção do Senhor, que está lá em número 6, a partir do versículo 23, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Saudai-vos uns aos outros, por que não? Não é verdade? Tenham uma excelente semana e, como diz a Núbia no início do vídeo, vamos esperançar. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Até. Deus, obrigado por mais um ano que o Senhor deu para nossas irmãs Edna, Elaine e Daniele. Obrigado porque elas completaram mais um ano de vida com saúde e principalmente continuaram firmes na Tua palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diz o Senhor, que Ele neste dia possa satisfazer os desejos mais profundos do coração delas. Em nome de Jesus, que elas possam ser abençoadas por Deus. Amém.